A pregadora nesta noite. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Essa noite é uma noite de vitórias. Nós queremos parabenizar este lindo e tremendo conjunto Kadosh, na pessoa do seu presidente, pastor João Luiz de França, e a primeira-dama Jaqueline França, e todo o ministério desta igreja, com o seu dirigente, o diácono Eduardo, e a sua esposa Jaqueline, e nossa dirigente, né, do geral da oração. É muito bom essa união, e quando nós estamos em união, o Senhor abençoa. Eu estou assim muito impactada, porque vi o que vocês passaram. Estou vendo vocês felizes e não deixaram de adorar ao Senhor. É muita bênção. Eu trago um abraço do nosso pastor do amor, Eliseu Menezes, e meu atual pastor Timóteo Ramos, para toda a nossa igreja, o ministério, e do meu lindo e querido Alain Delon, irmão Ferraz. Ele fica doido. Irmão Ferraz, o homem mais lindo do mundo. Aleluia. Homem lindo, lindo. Também 37 anos, já tem casa, né? Glória a Deus. Ele não me expulsa mais, não. Bom, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14. Eu vou ler o 13, o versículo 13, e vou ler o 15 somente para entranhar o tema. Eu sei que é muito difícil algumas pessoas estarem aqui, mas todos quantos vieram, saibam que o mar já se abriu. Aleluia! Quem crê nisso, dá um brado de glória. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o grande livramento que hoje vos fará o Senhor. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Aleluia! Pode ser estar dando glória ao nome do Senhor. É tão comum essa palavra para alguns, marchar, que não achem o significado forte desta palavra. Em termos maiores, ela significa: não paralise por conta da visão que vedes, simplesmente avance, porque o que estás vendo não é nada diante do Deus que você serve. Aleluia! E esse texto, ele é muito lido, muito conhecido de algumas pessoas, mas necessário é que se faça presente aqui hoje um entendimento da igreja para observar o quanto Deus é tremendo. O seu tamanho não há medida, a sua força jamais alguém poderá determinar. Mas hoje aqui ele quer saber se tem crente que quer marchar. Aleluia! Aleluia! E esse marchar, eu quero trazer uma introdução, porque quando nós estamos em uma situação que o nosso inimigo nos coloca, na nossa visão, aparentemente não há uma saída. Eu vim aqui, cheguei ontem, fez 8 dias, e quando eu cheguei nesse país, eu escutei alguém mencionar a respeito do que iria acontecer dentro dos Estados Unidos, especialmente para o lado de cá. E alguém disse com muita força que esse furacão seria o pior. Mas em uma semana antes, em BH, Belo Horizonte, quando eu fui ministrar naquela cidade, Deus me fez voltar ao capítulo de Josué, no 2, no versículo 1 e seguintes. Quando havia espias na terra de Jericó, 2 homens, e eles entraram exatamente na casa de Raabe, uma mulher conhecida como a prostituta da cidade, que recebia homens. E naquela cidade, quando ela encontra aqueles homens, ela tem um discernimento
cidade. E havia um tremor de todo o povo, pois eles entendiam que onde Israel chegava, Deus pelejava por eles. Aleluia! E o maior marco dessa peleja era exatamente a arguição dos povos. Se Deus pelejou por Israel e deu a eles livramento, tirou reis da terra e abriu o mar e fez maravilha no meio deles, esse povo chegou aqui, acabou para nós. O povo começou a ter medo, a ponto de Raabe fazer uma proposta para os espias: vocês nos livram e eu escondo vocês. E aí foi a ordem principal: nós vamos cumprir contigo se você entender o que terá que fazer. Ou seja, nós seremos aqueles a quem livrará a tua cidade, a tua casa, se tu pegares um fio de escarlata, colocar na porta da tua casa, trazer o teu povo para dentro, e assim, quando passar a destruição, não vai tocar na tua casa, porque tem a marca ali, então tu estarás guardada. Esse mar é uma coisa muito forte dentro desse contexto, porque em Jericó tremia por causa do povo de Deus. E é necessário que a igreja que marcha nessa terra saiba que o mesmo Deus que entrou ali em Jericó para tirar da cidade os que estavam pecaminosos contra ele, é o Deus que está aqui neste West New York, declarando que ele não mudou, que ele faz e ele tem o poder. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Existia ali uma faísca de fé, e então Deus falava lá em BH: põe fita vermelha nos umbrais da tua porta, porque tem uma ira sobre a terra. E aqui não foi diferente. Na hora que eu entrei à casa que eu me hospedei, eu disse pro Sandy: ô Sandy, aqui você não entra. Dá glória a Deus aí. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas isso é o quê? É da Universal? Não, é Bíblia. É Bíblia, é Deus dizendo assim: olha, da tua fé o mar se espalha, e a tua covardia o mar se ajunta. Ou seja, não há como recuar. Tu és povo que Deus separou para livrar, para fazer diferença. Tu é o exército do Senhor na terra. Aleluia! E esse exército nunca foi derrotado. Cadê o exército glorioso que está aqui nessa noite? Eu lembrei daquela situação. Se Deus fez com pessoas como Raabe, sua família, que não tinha intimidade com ele, imagina com essa igreja linda que preparou essa festa para Deus. Imagina aí, pastor João Luiz, o que Deus não vai fazer. Ainda assim, o inimigo, ele pensa que quando se trata de uma batalha espiritual, que era exatamente o que Moisés estava enfrentando, porque a batalha espiritual é muito forte quando você está no meio de uma tribulação, você está buscando força, e de repente você tem a multidão dominando o poder, dizendo: não vai dar, isso não é para nós, esqueçamos disso. E então você começa uma batalha espiritual, e a batalha espiritual não se
porque vê milagres agora, mas vier um vento daqui um pouquinho, a maioria esquece o milagre, só olha para o vento. Quem é que vai segurar o vento aí? Diga para tua irmã, você pode segurar o vento. Tá doida, missionária? Não tô não, porque eu sirvo um Deus cheio de estratégia. Aleluia! Cadê aqueles que servem esse Deus? Levanta a mão, esse general, que esse Deus que nós servimos, é dele que temos que confiar. Eu tinha uma batalha no Rio de Janeiro. Eu moro a 2 quilômetros do posto 9 do Recreio. E eu fui numa loja lá na cidade e comprei um cajado, pastor. Aqueles cajadinhos transparentes. Coloquei dentro daquele cajado um pedido. Ali dentro eu coloquei. E todo dia, pela manhãzinha, eu ia ali na frente daquele marzão, a onda muito forte, e eu me posicionava. E eu olhava e dizia: Deus, eu vejo esse mar como um grande impedimento para eu chegar à minha vitória. Então, como tu disseste a Moisés, na hora que ele não conseguia ver uma saída, me mostra a saída. E eu nitidamente ouvia a voz de Deus dentro de mim e dizia-me: estende aí o cajado. Aleluia! Oh, glória a Deus! E eu estava cheia de fé. Mas uma noite eu fui com o Conrado e a André Sorvetão. Quando eles chegaram lá, começaram a orar. E aí ele disse: irmã, eu não creio que Deus vai tirar o mar da minha frente. Eu peguei minha mão assim, que eu perguntei para ele: quer com leve ou quer pesado? Aleluia, show, aleluia. Isso significa: o leve é eu dizer, ó, sai de perto de mim. E o pesado é passar logo uma rasteira e sai daqui, capeta, porque incrédulo na minha frente não vai ficar. Levanta a tua mão e dá glória. Dá glória ao nome do Senhor. Mar se abre com fé. Diga para tua irmã: mar se abre com fé. Mar se abre com estratégia. Aleluia. Eu estava dando uma lida em Números 33, no versículo 7, que vai fazer você entender um pedacinho da gostosura que é você conhecer o que Deus faz. Diz assim: e partiram de Etã e voltaram a Pierote, que está defronte de Baal-Zephon, e acamparam-se diante de Migdol. Eles retrocederam. Quando estudamos Êxodo, irmãos, nós vamos entender que esse retorno é algo muito especial. Tem pessoas que dizem assim: para eu passar o mar, se eu tiver que voltar atrás, o mar vai ficar na minha frente. Mas eu quero te dizer o quanto Deus se agrada se você deixar Deus e deixar Deus agir. Aleluia! Retroceder. Eu quero voltar aqui. E esse retorno era exatamente, eles fizeram uma volta até o norte. Eu vou falar assim um pouquinho só desse mapinha para vocês entenderem. Porque que eles, ao invés de vir por baixo, eles vieram pela parte de cima. Era uma coisa que Deus estava dizendo para eles assim: olha só, eu já dei a ordem, eu já tenho com vocês uma aliança. Não fica perguntando o como e o que e por que eu estou trabalhando dessa maneira. Simplesmente abra o teu ouvido e faz o que eu vou te mandando, porque mistério não explica. Aleluia! E havia ali um mistério, era algo muito forte.
piarote, na Bíblia atualmente chama chunco, chama cana. E cana é vacilona, porque na hora de vento, cana se enverga. Aleluia! E Deus está dizendo para eu e você aqui: para de ser vacilão. Aleluia! Não é o vento que vai te envergar, não. Aleluia! O vento vai te fazer crescer. O vento vai glorificar o meu nome, diz o Senhor. Quantos podem glorificar mais a Deus? Aleluia! E ele ainda diz assim, que quando eles trabalham para voltarem, miséria queima. Deus que mandou. Deus mandou nós voltarmos, acamparmos aqui. Aí o que acontece? Ainda tem a segunda estratégia de Deus. Deus queria saber se o povo, no lugar onde eles iam vacilar, se eles iam conseguir visualizar Deus. Diga para tua irmã: esse é o segredo da vitória. Olha o que os homens, enquanto caminhavam, olha o que eles viam. Aleluia! Tinha uma nuvem protegendo-os e tinha fogo. O povo deixou de ver a nuvem e o fogo e começaram a ver Faraó. O problema maior é exatamente esse: quando você tira a visão do Senhor, você não marcha. E o inimigo sabe que quando ele coloca outra visão na tua vida, você fica carquético. Mas quando Deus te limita a olhar para aquilo que ele mandou, limitação quer dizer: não saia dessa visão. Eu sou o teu Deus, eu trabalho para ti, eu uso de lealdade para contigo. Então se limita a olhar para mim. Quem quer olhar para Deus hoje, dá um brado de glória. E diz que Deus permitia situações adversas exatamente para conhecer o seu povo. Eu, quando cheguei lá naquela casa, o apartamento fica em frente ao cemitério, João. Igual a minha igreja na ilha. Eu abri a janela do quarto, cemitério. A irmã chegou e disse: irmã, não abre a janela não precisa abrir não. Eu disse: por quê? Ela disse: a senhora vai olhar o cemitério? Eu falei: minha filha, morto não fala, nem fede nem cheira. Aleluia. Tem que ter medo de vivo. Eu vou olhar sim, porque eu não estou olhando o cemitério, estou olhando o sol. Aleluia. Quem pode dar glória? Aleluia. Então a estratégia do Senhor em fazer o povo ir por cima, não passar pelas terras dos filisteus. Eles poderiam ter ido por lá, andar 320 quilômetros, que distava aproximadamente 30 dias de viagem. Aí o Senhor vai e fala para eles: olha, volta aqui, vem por aqui mesmo, acampa e fica aí. Canal do Suez, Mar Vermelho, e estava ali todo mundo olhando. Cadê a promessa? Onde é que está esse Deus? Olha o que é que eu estou vendo. É mar, é tudo que não presta. É assim a visão de quem não sabe o Deus que serve. Diga para tua irmã aí: tá sabendo com quem tu tá falando? Aleluia. Tá sabendo? Eu sou serva do Deus Altíssimo. Oh glória! Aquela que Deus escolheu para vencer as batalhas. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Então quando eles ainda levantam os olhos já acampados, eles têm uma outra visão. Eu quero falar muito dessa visão nessa noite. Se você quiser ficar aqui perdendo tempo, saindo de casa depois de 3, 4 faxinas, cansada que o fôlego não está nem aí, mas para vir para cá para ser mais uma, vai dormir. Aleluia. Mas se não queres ver o que Deus tem preparado nessa terra por tua causa, acorda e marcha. Pode dar glória. Aleluia. E sabe, a visão era essa. Antes a nuvem, fogo, daqui a pouco eu vejo só inimigo. Nuvem fala da proteção e o fogo fala de poder. Por que que eu gosto de novo convertido? A dor tá perto dele, pastor, que o bichinho fumega e fumega e fumega. Aleluia. E nós precisamos fumegar. Aleluia. É modificar essa esfera.
e entrar no sobrenatural. Aleluia, porque Deus não te trouxe nessa terra para tu ficar deprimida, cheia de ferida na alma, nem tampouco caindo o cabelo, e nem engordando e nem secando. Você veio para cá para ser uma bênção, para andar de cabeça erguida, para declarar ao inferno que o Deus que você serve é um Deus de vitória. Aleluia! Aleluia! Deus está aqui declarando nessa noite. O que é que te perturbas? Eu gosto do Salmos 42, quando o salmista menciona o gemido da serva, do servo. Ele brame pelas águas. E quando ele está bramindo pelas águas, é porque o servo, ele não consegue ficar em águas paradas. Águas paradas para eles é significado de morte, porque o cheiro do servo, onde ele passava, era onde ele deixava o cheiro, e o leão ia atrás dele para acabar com ele. Ou seja, o servo tinha como predador o leão, e a igreja tem Satanás. Não adianta tu se enganar. Vacilou, não tem água correndo, o inimigo vem e passa a rasteira. Mas hoje eu estou profetizando na autoridade do nome de Jesus, que está fluindo água aqui hoje. Aleluia! Você não vai ser uma água parada, você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Eles levantam, mas a visão deles foi muito interessante. Meu esposo é formado em infantaria. Sabe, o Ferraz é bam, né? Então os infantes, eles são preparados, é pelotão número 1 para atirar, é matar mesmo. Então o que acontece? Quem estava no encalço do povo de Deus não era qualquer um, não. Eram 600 carros dos melhores. Cada carro tinha um oficial, daqueles comandantes de primeira linha, para fazer um estrago na vida do povo. E de princípio ainda, eles tinham seus cavaleiros, e todos olharam aquilo. Mas olha, irmão, se tiver caído fogo aqui, em toda esta cidade, e eu estiver aqui, e você também, meu irmão, o fogo nem passa perto de mim. Dá glória a Deus aí. Aleluia. Mas o que eu tenho que fazer? Visualizar o Todo-Poderoso. Quem pode glorificar Deus aqui nessa noite? Havia ali algo muito forte. Mas além disso, eu gosto desse texto, porque além de estar Piarote e Baal-Zefon, são dois inimigos do povo. Baal era Zebu, né? Beelzebul. E então, mas eles estavam entre Migdol. E quem já leu na Bíblia, Migdol significa torre. Então tem uma fortaleza na frente, tem outra atrás, mas no meio quem está? Cadê a torre que está aqui hoje? Diga para o teu irmão, eu sou essa torre. E para passar por cima, tem que guerrear. Aleluia! E nessa noite Deus está guerreando pela igreja. Quantos glorificam a Deus? Aleluia! Aí vai. Mas lá em cima, quando eles começam a seguir, é isso que eu quero abrir os olhos dessa igreja. Irmãos, essa história não é uma historinha, não. Isso é verdade. Alguém fez muito bem feito isso aqui, entre aspas, mas isso aqui é apenas uma foto. Mas vamos para a realidade. Vamos entender que o Deus que cuidou daquele povo é esse que está aqui cuidando de você. Dá para você entender isso? Dá para você entender? Então ele está ali, ó, vai sendo perseguido. O que é uma perseguição? Vou falar dela hoje. Tem crente que não aguenta um olhar de tristeza. Se eu rir para você hoje e amanhã não estiver rindo, você já está mal comigo. Isso é um mar que tem que abrir. Um dia você está serelepe, toda foita, e no outro
quem é essa pessoa? Não é a mesma. Mas sabe o que é isso? É mar, problema, situação. Mas quando você visualizar um mar de verdade, principalmente esse que eu falei do posto 9, a vontade que você tem é gritar, mas gritar muito, porque não há possibilidade humana de se atravessar. Porque eu vi a metragem, amanhã eu vou ensinar um pouco sobre isso, da profundidade do mar. Mas a questão principal que Deus quer falar é a profundidade da tua fé. Pergunta a tua irmã aí, tu tem fé para ver esse mar sair da tua vida? Aleluia. Eles tinham uma confusão na alma, e a confusão do povo israelita nada mais era que eles ouviram falar de Deus, mas não conheciam Deus. Conhecer Deus é diferente. Deus tem pacto. Gênesis capítulo 12, pacto de Deus com Abraão. Abraão, tu sai da tua terra. Não mandou ele ir para Copacabana e nem para Nova York, mandou ele peregrinar. Olha o pacto de Deus: tu faz o que eu mando e eu te abençoarei. Uau, dá glória a Deus. Aplauda o Senhor. Pode ou não pode? José não vai brigar não. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Peraí, na igreja dele eu já aplaudi, ele não me bateu não. Vamos lá. Então veja bem, aí qual era o problema de Abraão? O problema de Abraão era se desvincular da sua mordomia para poder atravessar o outro lado. Ninguém consegue vencer as bênçãos sem antes passar por algumas provinhas. Pergunta a tua irmã, tá na prova? Marche, 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 marche. Quando você chega em Juízes, no capítulo 6, você vai encontrar Deus fazendo um pacto com Gideão. Gideão lá, largando trigo no lagar, malhando trigo no lagar. Não havia expectativa, tinha um mar na vida de todo o povo de Gideão. Mas olha o pacto do Senhor: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor chega com ele e cumprimenta. E logo em seguida ele pergunta: se o Senhor é comigo, por que estou passando tudo isso? Aí ele vem com um pacto: livra Israel. Aleluia. Ou seja, faz assim, ó: eu te escolhi para tu livrar Israel. Mas que mar que ele ia passar? Era o menor. Ele era da tribo de Benjamim. Não tinha nome igual João Luiz tem. Chega no Brasil, todo mundo abraça. Ele era pequenininho, mas só que o pacto de Deus, aleluia, quando você marcha, ele se apresenta para você e vai livrando, vai dando vitória. Cadê a glória de Deus? Aleluia. Eu vou mais além um pouquinho. Eu vou lá no Novo Testamento. Pedro, eu te escolhi para ser minha igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ti. Tu vais, ó Pedro, apacentar as minhas ovelhas. Foi uma palavra dele, do Senhor para Pedro. Lá em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar Deus cumprindo na vida de Pedro. Porque Deus diz para ele: tu vai pregar, Pedro, tu vai falar meu nome, tu vai me exaltar. Olha como Deus honra o pacto. Pedro passou por tudo, mas quando pregou a primeira vez, ganhou 3.000 almas. Levanta a tua mão. É o mar que você quer atravessar. Pergunta a tua irmã: tem algum mar aí na tua frente? Aleluia. Mas ainda precisamos. Eu quero subir um monte. Quem quiser ver como é um monte lá no Rio, abre meu YouTube lá, tá lá, Jacira Ferraz no monte com Shekinah. Ainda escreveram assim, Shekinah. E subir um monte é uma experiência que vocês aqui não têm, porque vocês não podem. E muitas pessoas pensam que subir monte tem que estar lá no alto. Mas subir monte é esse horário agora. Diga para a tua mãe: é agora. É agora. Mas como é que eu vou subir monte? Eu estou cheio de problema. Mar está passando, tem inimigo atrás, armado até os dentes. Ainda como se não bastasse, eu tenho um poderoso Deus, entre aspas, que fazia coisas horrendas dos egípcios. Mas acontece
eu vi a cabeça de Dagon sendo cortada. Então eu começo a visualizar que todas as forças contrárias não prevalecerão. Aleluia, contra a igreja do Senhor. Aleluia. Então o mar que está em nossas vidas, ele precisa ser tirado. Cantar, minha irmã, é bom, viu? Cantar, e eu vou cantar do outro lado, é bom demais. Agora canta do outro lado gemendo. Aleluia. Canta do outro lado sem dinheiro para pagar o mortgage. Canta do outro lado para pagar aluguel de um lugar. Canta do outro lado de uma terra estranha. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Levanta a mão e glorifica a Deus. Aleluia. Vocês já pararam para pensar? Quantos já correram? Quantos entregaram até o pastorado? Outros entregaram o sonho de realizar com Deus, porque olharam o mar. Vocês não, vocês vão comer o melhor dessa terra, eu profetizo. Levanta a tua mão e recebe do Senhor. Aleluia. Vamos lá, falar torre forte. Eu quero falar sobre essa torre. Na verdade, quantos estão aqui nessa noite que ainda não tiveram a experiência com Deus? Eu já contei para vocês, eu fui no monte, lá nos coreanos. E quando eu cheguei ali naquele monte, eu falei: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E quando eu cheguei, que eu disse aquilo para o Senhor, eu ouvi nitidamente Ele perguntar o que eu queria. Eu falei assim: Senhor, eu quero sentir a tua glória. Aleluia. Não peçam isso, viu? Não ensino isso não, porque o negócio ficou estreito para mim. Quando eu acabei de falar, eu só vi aquele sopro me levar no chão. Eu voei para o chão. Depois aquela mão me levantou assim, e eu fiquei igual um peão rodopiando. Aleluia. E eu dizia: Senhor, me põe no chão. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus preparando você para você ver essa glória dele. Marchar com essa torre que é Jesus é declarar ao diabo: olha, Satanás, está escrito, tu não tens poder na minha vida. Tem pessoas assim: irmã, o diabo tem poder? Se tem nada. Diga para tua irmã: não tem. Ele pode pegar legalidade e achar asa ou uma permissão do Senhor, mas diabo corre de crente que ora. Diabo corre de crente que obedece. Diabo corre de crente que jejua. Diabo corre de crente que marcha. Aleluia. Eu vi lá do lado, no fundo da casa onde eu estava, nós fomos pela rua. Quando nós passamos pela uma irmã andando, caminhando, já 2 dias depois, todo mundo sem luz, eu lá na luz. Dá glória a Deus aí, comendo bem. Aleluia. Que gostoso esse Deus, né? Não senti frio, graças a Deus por isso. E aí nós saímos. A irmã falou assim: irmã, nós conseguimos. Olha, o que eu vou testemunhar aqui é forte. Desde que estamos nesta América, pela primeira vez, nós cultuamos a Deus, eu e a minha casa. Aleluia! Meus filhos pegaram o violão e começaram a adorar o Senhor. E sabe por que eles fizeram isso? Porque um fio de um cabo lá se soltou, começou a atacou um carro, o fogo começou a subir e queimou o carro na rua, e ela com a casa bem em frente, o queimado, e o filho dela lá com o violão, o outro no teclado, e começaram a adorar a Deus. Sabe o que é isso? A glória a Deus aí. Aleluia. É marchar. Marche. Aleluia. Aqui literalmente havia um mar, visualizando o inimigo armado. E além disso, lugar de vacilação. Todo mundo ali vacilou. Diga para tua irmã: todo mundo vacilou. Não teve um crente, pastor, aqui que não tenha vacilado. E eu ainda posso afirmar que até Moisés vacilou um pouquinho. Que os Moisés, ele vacila sim. Porque quando ele viu o povo todo rejeitando, aí ele começou a clamar: Senhor, por que tu clamas a mim? Olha, por que tu tá aí parecendo que nunca me viu? É o seguinte, não fica me clamando não. Só dá uma ordem, diz ao povo que marche. Levanta a tua mão e dá glória a Deus aí. Aleluia. Deus está dizendo nesta noite: se você quiser vencer, e vencer, e vencer, é passar por cima.
uns 20 anos, que eu ia te mostrar o que é pular isso aqui. Aleluia. É pular e passar para o outro lado. Mas não vou arriscar porque você não tem seguro, né? Aleluia. Eu tenho que voltar para casa. Mas vejam o que Deus está dizendo para nós. Havia ali um pacto de Deus. Qual era o pacto? Que Deus tirou você do Brasil para tu morrer aqui? Diga para mim, não foi nada disso. Não foi. Deus não tirou ninguém. Irmão, mas eu vim por minha conta. Não interessa. Ninguém anda por si só. Você veio não crente, desviado, cheio de problema. Mas quando você colocou o pé aqui dentro dessa igreja, Deus falou: agora tu és meu. E eu cuido de ti. E eu trabalho em teu favor. Só para te dar vitória. Quantos creem nisso? Levanta a mão agora. Olhando para o firmamento, eu tenho uma torre, eu olho para o firmamento. Eu não consigo. Só pode me ajudar aqui, meu pastor, um minutinho? Aleluia. Eu vou fazer o som aqui da minha coluna. Amém? Mais para perto de mim. Pode deixar que eu não bato, não. Se eu apoiar, a ferraz te pega. É 130 quilos, meu amigo, com 1,98 m de altura. Vai encarar? Aleluia. Então vejam bem. Aqui está ele, ó. Esse homem franzininho, magrinho. Magrinho, né? Aparentemente não tem um grande porte daqueles homens arrãos. Tá aqui. Mas isso aqui é uma torre. Diga para tua irmã, ele é uma torre. E essa torre foi firmada. Foi firmada. Quando Deus fez uma aliança com ele, Deus fez um firmamento sobre ele, dizendo assim: olha, João, se tu olhares para mim, não te desviar nem para a direita nem para a esquerda, não tem para ninguém. É essa palavra. E eu vou te dar tudo que eu te prometi. Mas se João olhar para a direita ou para a esquerda, João perde, volta para o final da fila, João, e eu chego na frente. Mas João continua sendo o firmamento, porque Deus está ordenando que ele fique de pé. E aí basta ele olhar para cima, para o autor e consumador dele, gritar por socorro, e Jeová vem correndo e abraça João e dá vitória. É isso que ele está fazendo com a igreja. Tem demônio mentindo para a igreja. Ó, você não tem direito. Obrigado, pastor. Você não tem direito. Você está todo tem não tem mar que Deus não abra hoje para aqueles que se arrependem. Quem é que quer abrir hoje o mar aqui? Olha o arrependimento dos israelitas. Todos murmurando. O medo sobreveio, como nós vimos antes. Todo mundo desesperado de medo. Mas quando veio uma voz de comando, aleluia, e ele, Moisés, mandou o povo acreditar que Deus pelejaria por eles. Eu não vejo a Bíblia dizer que Moisés foi à frente, como eu vi aqui. Aquele irmão passou à frente da Bíblia. Vou logo avisando. Ele passou à frente da Bíblia. Porque Moisés só levantou o cajado. Eu creio que ele meteu o cajado assim em frente, e aí o povo foi passando ele lá. Mas a diferença que quando Deus abre mar, ele tem um negócio especial. Você sabe o que Deus fez ali naquele meio do mar? Ele colocou uma distância entre o seu povo e o povo dele. O povo é o contrário. Porque diz a Bíblia que o anjo que ia adiante de Israel, ele retorna, ele vem para trás, e ele se faz entre o povo de Deus e o povo de Faraó. O anjo que estava no meio ali daquele povo, ele fazia que os israelitas não fossem vistos pelos egípcios. Olha que coisa tremenda, porque escurecia tudo para o inimigo e clareava para o povo de Deus. Levanta a tua mão e dá glória. Mas o melhor de tudo é que quando Deus pôs todos a salvo, os que creram, Deus abriu e todo mundo passou, passando a metade do caminho. Não foi no final do caminho, a metade do caminho.
os bichinhos vindo tudo atrás. Eles estavam cegos, João. Eles não viam. Eles iam atrás e eles não viam. Assim eu profetizo hoje para essa igreja. O inimigo pode vir atrás de você, do teu filho, do teu marido, mas não vai enxergar. Levanta a tua mão e dá glória. Marche, marche, marche. Acredite que Deus não vai deixar você no meio desse fogo que não é dele. E quando eles iam passando, que chega no meio do mar, aí é que Faraó viu. Deus deixou eles verem. Quando eles olharam assim, foi a última vez. Eles olharam e disseram, agora a gente pega. Aí veio o anjo do Senhor, e o resto você já sabe, né? Só atolando roda, só misturando os carros deles na lama. Sabe o que está acontecendo? Muita gente está paralisada. Acontecimentos órdios estão aqui nessa terra, mas o Deus que nós servimos te livrará de todo o mal. Diga para tua irmã, Deus me livrará. Aleluia. Além de tudo, por que ele vai livrar? Porque ele tem uma promessa com a igreja. A igreja que fica parada. Ó, vou falar uma coisa aqui sem medo de errar. Muita gente não vê o culto hoje porque está com medo da gasolina. Não dá para eles trabalharem a partir de segunda-feira. Eu falei para a mana lá. Muita gente está lá com um pouquinho de gasolina e não quis sair, com medo de segunda-feira não trabalhar. Por causa de vocês estarem aqui, além de Deus abrir os postos, eles também vão ser abençoados. Diga para sua irmã, mas por que, irmã? Aí eu vou te explicar. Porque você marchou e nem todos que marcharam tinham fé. Aleluia! Eles, por causa de vós, Deus está abrindo postos hoje. Por causa de vós, Deus está movendo as águas. E detalhe, amanhã não se preocupem, porque gasolina vai ter em abundância no teu carro. Aleluia! Vai ter. Esse homem é homem de fé. Pegar a Kombi, pegar um monte de gente, trazer. Isso que ele quer dizer, eu vou parar diante desse mar. Eu estou ali e eu estou indo. Eu visitei Green, Brócolis, sei lá. Eu até registrei aqui várias filas de pessoas. Muita gente botando gasolina. E a irmã disse, eu quero que a senhora vá à minha casa. E eu vou andar 3 horas de trânsito e 3 horas para voltar. Eu disse, qual é o teu problema? É que se acabar essa gasolina não tem como voltar. Falei, então o ponteiro dessa gasolina não vai sair do lugar. Dá glória a Deus aí. E eu fui, pela misericórdia de Deus, e voltei, e ela esqueceu. Quando ela saiu, ela disse, pastora, vem cá, olha aqui meu ponteiro. Falei, o que aconteceu? Não saiu do lugar. Deus está dando essa ordem hoje aqui. Qual é o mar? Aqui é um mar que Deus abriu, porque ele tem promessa. Diga para tua irmã, Deus tem promessa. Deus tem promessa. E é muita promessa. E tem uma coisa, hoje Deus falou comigo de madrugada, que tem uma pessoa que está aqui hoje, que Deus vai te dar mais um ano de oportunidade. E Deus falou que eu podia falar sim, porque tu ia saber que era contigo. Tu tem mais um ano de oportunidade. Um ano, pode contar todos os crentes que tiver aqui, porque se tu se voltar para Deus, ele vai agir. E se não, Deus vai te tirar daqui, não vai te matar não. Vai te pegar pelo gogó assim, ó, e vai te levar para bem longe. Diga para tua irmã, que não seja eu. Pode falar mais alto, que não seja eu. Ainda no mar, eu quero saber quem está representando aqui a família Queiroz. Queiroz é um sobrenome. Queiroz. Cadê a pessoa que representa a família Queiroz? Eu quero que ela venha aqui na frente. A família Queiroz. De madrugada ainda, onde é que está ela? Família Queiroz, rapidinho. Aleluia. A família Queiroz. É você que representa? Olha, eu não sei o que significa, porque Deus também não me fez entender. Mas Deus me mostrava uma pessoa com você
Deus falou, é da família, é da família Queiroz, e essa pessoa tem um problema na perna. E está muito envolvida com você. Você sabe quem é essa pessoa? E quem é ela? Pode falar, porque a igreja precisa glorificar o nome do Senhor. Fala rapidinho. Tá com problema na perna. E para você saber mais ainda, a perna é a perna direita. Visualiza aí, e é a perna direita. Já identificou. Mas ela vai falar para a igreja glorificar a Deus, que eu quero terminar. Vem mais para perto. A irmã Sueli. A irmã Sueli. Você faz, olhe para mim, não chore não. Porque o que Deus vai fazer na vida dessa mulher vai ser tão grande que essa igreja vai dizer assim: que Deus é esse? Aleluia. Aleluia. É uma pena que eu não pude entrar na casa dela, porque quando eu estava tendo a revelação, aquele irmão lá, cadê ele? É Eduardo, né? Já são 5 horas, eu estou arrebatado e ele. São 5h44, eu estou arrebatado e ele. Está na hora de ir para a igreja. Eu falei, Jesus, manda você não calar a boca. Aleluia. Ele sabe como é que Deus fala comigo. E eu tenho que ficar em silêncio. Fica quieto aí, senão eu não brinco. Deus vai te dar uma autoridade tão grande. Eu vejo uma ministração especial na tua vida. Ainda que tu não creia, tu te prepara, porque a ordenança está sobre a tua vida. E tu verás a cura na perna dessa mulher. Porque Deus fará essa cura através da tua vida. A igreja glorifica. Se o povo não vê Deus fazer maravilhas, não crê. Mas se o povo quiser ver Deus operar, a posição é essa: marche, porque Deus quer agir. Aleluia. Tá assim ou não tá a perna? Ela vai ter que colocar 17. Que vai nada, menina. Você tá doida? Meu Deus do céu. Jesus me dá o sobrenome. Te traz aqui, te diz pra tu que ele vai curar a perna da mulher. E tu vem dizer que ela vai botar 17 platinas? Sangue de Jesus tem poder. Assim não aguento não, Jeová. Aleluia ou não aleluia? A semana passada eu tive com ela. E ela tava me assim, ela falou assim, irmã Josi, eu não aguento mais. Mas Deus já ouviu. Precisa me contar detalhe, porque eu já fui lá. A perna dela já está visitada. E tu, Queiroz, vai até lá e põe essa tua mãozinha, manda fogo lá, porque Deus vai sarar. A igreja da glória, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aleluia, vamos ficar de pé. Alguém fala assim, ficar sobre os pés. Eu digo de pé e acabou. Se eu quiser falar a língua light do latino, eu vou falar data vênia. Misericórdia. Eu gosto de Jeová. Então vamos agora. Existe aqui, ó, nessa cidade, uma ordem do Senhor. Esse culto está acontecendo aqui, glória a Deus e aleluia. Amém. Mas o mistério está lá dentro daquela igreja. Mistério de muito poder. Só que tem algo que Deus falou no meu coração. Lembra de Baal Zefon? Diga comigo, lembro. Mais uma vez, lembro. É demônios que estão amedrontando pessoas. Demônio da mentira vai ter que sair do nosso meio. Aleluia. Deus já tem falado no meu coração algo. Deus já tem falado. Eu olho para aquela moça, Jaqueline França, e ela pega aquele teclado e ela vem louvar ao Senhor. Você sabe o que se passa com ela? Eu não sei. Mas eu sei que se passa algo com Deus em relação a ela. Papéis e mais papéis e mais papéis. Olha, eu não sei se tu já tem, se teu marido já assinou, ou se precisa de alguma coisa. Eu só sei te dizer que tem um papel na tua mão assinado com caneta de ouro.
Vou falar para a igreja ouvir, porque Deus não tem segredo quando Ele quer mostrar a glória dele. Se eu não tiver meus papéis, Senhor, na minha mão, eu não vou acreditar que Tu me deu meu marido, porque o meu marido é meu. Vai lá dar um abraço para tua mulher, desce que o Senhor te exalta. Retrocede, desce que o Senhor te exalta. Mas é um abraço mesmo, só Ele pode abraçar. Aleluia! Abraça aí, porque é algo muito especial que Deus está agindo. Está assinado, não tem nada que vá impedir. Ai, 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 como Deus quer trabalhar nesse lugar. Aleluia! O que Ele está descendo para abraçar é para confortar, viu? Não é porque Ele tem que descer, não. Pensar o que não devem, que Jeová vai te malhar aí na terra. Aleluia. Jeová para fulminar não custa nada. Respeita aí o que Deus está falando. Está mandando o marido abraçar a esposa. Não é o pastor descer, não. É o marido. Abraçou? Agora vou contar o que Deus me falou. Escolhe o nome do segundo filho do segundo casamento. Escolha, porque já está no coração de Deus. Mas é aí, que negócio é esse? É o que Deus está dizendo. Está abrindo também madres aqui hoje. E uma das madres é a tua mulher. Nem só quando o papel estiver na mão, tu falou para Deus isso: me dá meu papel e eu dou meu segundo filho. E não adianta negar não, porque senão morre. Ou dá ou desce. Aleluia. Eita, Deus, tá doida? Não tô não. É porque Deus tem uma pressa muito grande. O diabo tem sido dado, mas hoje Deus está dizendo: vou abrir mar aqui hoje. Aleluia. Quero falar para essa moça de azul. É você que comprou aquele negócio que deixou lá, não é você? Ela que está lá na casa, que foi com a gente? Não? É você, eu não enxergo de longe. Tá vendo como tu tá desligada? A tua mente precisa estar ligada. Eu não te enxergo daqui. Eu só tô vendo tua blusa azul. Mas quando Deus me visualizou, eu te reconheci. Que hoje tu comeu lá na nossa, com a gente, não foi tu? Foi. Comeu sim, tu tomou café, tu tomou um cafezinho? Tomou sim, não brinca não que tu tomou um café. A tua comida tu mandou pra mim, comeu a minha. Muito esperta, muito esperta. Mas olha, te prepara para o grande movimento que Deus quer fazer na tua vida. Te afirma na igreja. Te afirma que significa, te oferece a Deus, para Deus trabalhar, porque além de todas as áreas da tua vida, Deus está colocando tua pressão. Eu vejo como se todo o teu metabolismo hoje fosse filtrado, porque o inimigo estava colocando algo na tua circulação, e Deus hoje está te curando. Receba essa vitória, dá glória a Deus aí. Aleluia. Vamos ainda no livro de Levítico 26:13. É o que Deus quer que nós dizemos e que Deus quer que nós entendamos. Eu sou o Deus de vocês, que tirou da terra do Egito para que não fossem escravos deles. Diga para tua irmã: Deus te tirou do Brasil? Deus te tirou do Brasil, mais uma vez. Mas o Brasil não é teu Egito. O Brasil é tua terra natal. E tu irás não como uma deportada, diga para tua irmã, mas como uma cidadã, que Deus vai agir, porque tem gemido aqui. Você está entendendo, dirigente? Aleluia. Mas a terra da escravidão que Deus tirou era terra de pecado. Nós hoje somos pecadores remidos, viu, Patrícia? Hoje nós somos livres, por isso que eu vou marchar. Vamos marchar. Marcha, 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 marcha. Que igreja que está fraca, marcha. Porque hoje é a noite da tua vitória. Aleluia. Ele diz que Ele vai te fazer andar de cabeça erguida. Levanta a tua mão assim que eu vou já ministrar sobre a tua vida. Não sei se você tem entendimento nessa noite
mesmo vacilão, mesmo às vezes enfraquecido, mesmo com medo, mesmo querendo recuar, eu vou te contar o maior segredo desse texto. Pergunta pra mim agora. Foi Deus que mandou tu retroceder. Diga pra tua irmã, foi Deus que te parou aqui. Talvez você diga, se eu não tivesse aqui eu já tinha ido muito longe. Mas é aqui que Deus vai glorificar o nome dele. Levanta a tua mão. É aqui, pastor, que Deus vai glorificar o nome dele. Aleluia. Então recebe a tua vitória. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu quero convidar as pessoas que quiserem que Deus abra algo na sua casa, na sua vida. Dá um passo aqui para eu orar, porque nós temos alguns minutos ainda. Alguma coisa que você queira. Aleluia, aleluia. Eu vejo a grandeza do Senhor dentro desse lugar de uma forma muito especial. Mas o maior de tudo isso é que eu te perguntei, viu, minha filha, quantos anos você não via seus pais? E se a sua mãe ainda vive? E não é para chorar e nem se desesperar, porque eu não vou te enganar. E eu vou te falar aqui porque Deus vai te consolar. Mas o Senhor Deus me falava, olha para mim, que vai recolher sua mãe. E não é para você arredar o pé, porque Deus falou para mim isso lá na casa. E se eu não falar isso, eu morro aqui. E tu disseste, tem 7 anos. E não é para chorar, é para glorificar a Deus, porque na hora de Deus tu vai. Quando tu for lá, teu pai ainda viverá. Tu recebe essa palavra e se alegra. É triste, não sei, a morte é ruim, mas Deus mandou te avisar para você se preparar com o que Ele vai fazer. Sua mãe está sofrendo muito. Deus me mostrava ali, ela não está mais suportando, mas Deus tem uma obra a realizar. E você fique firme, porque o teu marido vem. Zé, já está noivo, Zé? Cadê tua noiva, Zé? Cadê a noiva do Zé? Mas bem que eu vi, sabia? Eu falei, aquela enxeridinha mesmo. Bonitinha, né? Enxeridinha na minha terra baiana é aquelas que fuça tudo, viu? E tu fuçou Zé e achou Zé, né? Zé já tá noivo. Aleluia. Aí alguém diz, mas por que a senhora dá essa notícia aqui? Porque todo mundo vai ajudar ela a passar esse mar e não vai deixar ela escapar daqui. Porque Deus vai dar uma fortaleza àqueles que estiverem em união. Ai, mas a senhora veio, eu tenho que entregar o que é bom e o que não é bom também. Mas saber que Deus é Deus. Aleluia. Antes de orar por todos, não precisa com o enterro não, pode parar, pode largar isso aí. Ei, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Não é hoje, não é amanhã, só não irás ver tua mãe como tu pediu Deus te respondeu. Tu disse que queria ir lá e tu não irás, porque não vai ter esse momento. Eu estou te entregando como eu recebi. É duro, mas ela vai sair daqui forte. Ela vai entender Deus. Pode quem quiser falar, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não posso mentir para ela. Amém? Ela pediu uma resposta a Deus e Deus está dando essa resposta. E ela vai ficar bem. Vai chorar um pouquinho agora, mas daqui a pouco ela vai sentir aí, ó, o refrigério do Senhor. Aí é com você, minha filha. Se você quiser pagar o preço, peça. Mas quem sofre somos nós. A vontade de Deus é levar. Mas a gente pode pedir. Você pode pedir a Deus. Agora é seu problema, porque eu não pediria, porque é mais sofrimento para sua mãe. Deus está neste lugar. Estende a tua mão para cá, senhora. Isso. Vem mais perto. Aleluia. Vem mais perto. Já aceitou Jesus? Já está batizada? Já está nas águas? Já está na comunhão? E está chorando para quê? Hein? Está querendo, ó, ganhar asa. Vai não. Está na hora não. Está na hora, sabe de quê? De ajuntar. Preparar, porque o Gilá é que vem, não é tu que volta não. Recebe essa palavra. Vem, diga assim, vem. Vem. Tu crê nisso? Eu também creio. Aleluia. Vou ministrar. Vocês estão tudo aí, ó. Um passo, muitas vezes, é uma vitória. Dá só um passo e é uma vitória. Dá só um passo e é uma vitória. Aleluia. Rei chorei hasnais. O que chorei tará
Aquele irmão que está de blusa lilás, já identifiquei ele. É o pai da Jaqueline. Só vai se aposentar, meu irmão, com um salário bom aí, viu? Lembra de mim quando tu entrar no teu paraíso. Aleluia. Deus está preparando uma aposentadoria para ele. Vocês creem nisso? Uma aposentadoria, irmão. Mas não é para tu parar tudo, não. É só para tu ficar mais na presença de Deus e fazer muito além do que tu já faz. Porque tu é um pastor abençoado do Senhor. Deus vai te usar muito. Preparem. Vem documento. Vocês anotem, está gravando isso aí. Vem o documento, eu não sei como que esse homem vai conseguir, mas que está determinado por Deus, recebe. Agora sou Remanaias. Eu nunca vi essa terra aposentar ninguém, mas que Deus está falando, eu entrego e sei que vai cumprir. Aleluia. Vou ministrar sobre a tua vida. Foi bom você estar aqui? Diga glória a Deus aí. Aleluia. Pai amado, aí está a tua igreja, Senhor. Esta igreja que renova cada manhã a sua força, a sua fé. Que nesta hora, meu Senhor, tudo aquilo que impede a visão espiritual, a força da fé e também a realização dos teus projetos vai caindo por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor, e dá vitória para que teu nome seja exaltado. Recebe a bênção do Senhor e dá vitória. Abre a tua mão assim e diga: Deus, eu não tenho um cajado, mas eu tenho a minha mão, e eu vou estender agora e vou vencer esse mar da minha vida. Recebam vitória, irmãos, em nome de Jesus. Não chorem pelas perdas, nem chorem pelo vento, mas chorem pelas almas que estão chorando e gemendo. E nós somos igreja, e Deus vai agir. Esse congresso vai acontecer ainda, coisas que vocês não entendem, mas é mistério de Deus hoje aqui. É muita coisa que Deus está agindo no nosso meio. Hoje Deus está... Tem pessoas aqui que não estão dormindo, é insônia, porque calcula, faz até cálculo de tudo. Pelo amor de Deus, vai para casa, esquece a conta do banco, porque Deus é Deus que age. João Luiz, me vem aqui, meu pastor querido. Estenda as mãos aí para essa sua igreja, só de uma forma espiritual, para os enfermos receberem cura, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que todos aqueles que estão enfermos, eles serão curados no teu nome, todos quantos vierem a ti. Senhor, visita agora a tua igreja e repreendo toda enfermidade e dá vitória em nome de Jesus. Amém? Pode sentar dando glória. E quem recebe vitória é aqueles que creem. Volta para o teu lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, nós já estamos terminando. Os irmãos sabem que nós temos horário contado. E eu queria pedir uma coisa aos irmãos. Escute-me, por favor. Nós estamos a ter um jantar aqui delicioso. Eu queria que os irmãos apressassem quando nós for tomar o jantar. E que, por favor, irmãos, tente colocar depois os pratos descartáveis no lixo, para que a gente possa ajudar os irmãos para deixar tudo organizado aqui. Nós queremos agradecer ao pastor desta igreja que nos cedeu gentilmente esse espaço. Em nome do Senhor Jesus, quero lembrar a vocês que a cantora trouxe CD, está ali na frente, não é isso? Os irmãos levem o CD, tem CD dela. Amanhã ela vai estar cantando conosco aqui do lado da igreja. Essa igrejinha aqui vai ser uma festa, todos estão convidados no nome do Senhor Jesus. A irmã Fabiana Marques também trouxe o CD dela, tem um CD muito bonito também. Os irmãos levem, abençoe o ministério dela, ajude cada irmão no nome do Senhor Jesus, amém? Mas eu quero lembrar também aos irmãos que daqui a 2 semanas nós vamos ter uma grande festa lá em Astória, que é a nossa escola bíblica de obreiro regional do Médio Atlântico. Vai começar no dia 15 ao dia 17 até o 18, que é o encerramento e o aniversário da nossa igreja de 16 anos aqui na América. Vai vir pastores em vários lugares dos Estados Unidos,
Unidos. Vai ser uma grande festa, começará na quinta-feira, dia 15, e vai ser uma Santa Ceia no sábado, dia 17, no domingo, o encerramento do ciclo de oração e da nossa festa. Você está sendo convidado para estar conosco. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Eu vi vários pastores, ministrantes, cantores. Estaremos fazendo uma grande festa para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Agora olhe para mim, escute aqui. Há alguém nesta noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Aquela pessoa que você veio hoje na igreja, mas já fazia tempo que você não vinha na igreja. Você já foi membro de uma igreja, você talvez já foi até cantor, pregou ou fez algum trabalho em alguma igreja, mas por algum tempo você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero saber onde está a primeira pessoa que deseja renovar o seu pacto com o Senhor Jesus. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que deseja dizer: Senhor, eu quero receber-te como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero voltar à tua casa. Talvez você veio aqui cansado, fraco espiritualmente e não tem força, ou saiu decepcionado dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer que Jesus é o teu Salvador, Jesus é o teu restaurador, Jesus é o teu transformador. Ele tem um milagre na sua vida. Olhe para mim, escute-me por favor. Eu queria tanto que a minha esposa estivesse aqui tocando, e eu queria pedir para ela vir para cá com a irmã Fabiana. Me ajude por favor. Olha, isso é a parte mais importante deste culto. Você, escute, olhe para mim. Não existe bênção alguma se não estiver debaixo da pessoa e do senhorio de Jesus Cristo. Qualquer bênção, qualquer milagre de Deus só está na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele veio salvar, perdoar, transformar. E Ele deseja mudar a sua história. 570 da harpa diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será o teu futuro lá? Escute, não adianta ter nome de crente, não adianta de ir para uma igreja. Você tem que aceitar Jesus como Salvador e estar firme. Deus está falando com você hoje. Volte para a casa de Deus. Ah, eu estou com vergonha. Não tenha vergonha, nós somos uma família. Deus deseja renovar o pacto, a aliança que foi quebrada na tua vida. Deus quer restaurar a tua vida. Findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Presta atenção nisso.
persistência. Você não sabe como é sério se afastar dos caminhos do Senhor. Você não sabe o quanto é sério quebrar a aliança que você tinha com Deus e com a igreja. Volte aos caminhos do Senhor. Renove o pacto e a aliança. Tem alguém nesta noite? Jesus, libera. Tem alguém nesta noite que deseja dizer: Senhor, eu quero voltar. Eu estou sem forças, mas eu quero voltar aos teus caminhos, me arrependendo e te servindo. Tem alguém nesta noite? Se não tem ninguém, Deus abençoe. Deus dê outra oportunidade para você, na outra oportunidade da sua vida. Pai Santo e Eterno, nós te agradecemos pelo culto, pela adoração, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Abençoa o teu povo, a tua igreja, Senhor. Nós oramos por cada vida, por cada família. Ministramos a tua bênção. Agradecemos por esta festa, por essas irmãs, por todos que trabalharam direta, Senhor, indiretamente, para este evento ser realizado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento também. Abençoa este alimento. Lembra dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e dos missionários do mundo inteiro, Senhor. Muito obrigado por tudo, para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amanhã, meus amados, o nosso culto será às 6:30 da noite.